tudo pronto para resolver mais uma questão aqui do livro do Elon, o livro de álgebra linear. Mas como nem sempre tudo dá certo de primeira, eu me esqueci de colar aqui o texto, né? Mas enfim, a questão é a questão 3.2, que ela diz 3.8. Hoje está difícil. Ela diz o seguinte: exiba uma base para cada um dos subespaços de R4 listados a seguir. Daí eu vou pegar apenas uma desses conjuntos, porque os outros são muito elementares. Vou escrever aqui o conjunto K. Ficar pequenininho assim. Deixa eu aumentar aqui. Tá? Deu para ver que eu não organizei nada antes. Na verdade, estou com um pouco de pressa. Você deve saber, quem é meu aluno sabe por que eu estou com tanta pressa assim. Estou fazendo isso. Hoje é dia 27, terça-feira. Tem uma prova marcada para sexta-feira. Então eu não posso perder muito tempo aqui fazendo coisa bonitinha, né? Eu preciso mostrar aqui algumas questões para que os alunos consigam ter ideias durante a prova. O principal é ter ideias. Quando você vai formulando aqui a solução de uma questão, você vai pensando em várias coisas. Como eu já falei aqui, você precisa entender o que está sendo pedido na questão. Quando diz assim, exiba uma base para um dos subespaços, para cada um dos subespaços. Exibir uma base, você precisa entender que a base nada mais é do que um conjunto. Esse conjunto precisa ser linearmente independente e o conjunto precisa gerar todo o espaço, ou seja, aqueles vetores que estão naquele conjunto precisam zerar todo o espaço. O que significa gerar todo o espaço? Significa que se eu pegar um vetor qualquer daquele subespaço, ele vai ser gerado pelos vetores da base. Por exemplo, R2, o número 1001, que é a base canônica. Qualquer vetor que você imaginar do R2, você vai conseguir escrever como combinação linear desses dois vetores, o que diz que eles geram o espaço, ou seja, ele consegue fazer uma combinação, você consegue fazer uma combinação linear com eles dois, de modo a gerar qualquer espaço, qualquer vetor que você queira ali do R2. Aí vai acontecer a mesma coisa nesse espaço K. Qual é a condição desse espaço K? É que o x1 mais o x2 mais o x3 mais o x4 seja igual a zero. Ou seja, a condição para que um vetor pertença a esse espaço K, subespaço K, é que a soma das suas componentes resulte em zero. Aí você pode pensar em alguns vetores. Por exemplo, se você pensar no vetor 1, 2, menos 1 e menos 2, obviamente esse vetor ele está nesse subespaço, porque se você somar todas as componentes vai dar zero. E daí você pode pensar em várias possibilidades. Agora, vamos ver como é que eu resolvi isso de forma a me gerar uma base. Eu posso pegar essa equação e reescrever de forma conveniente, percebendo alguma coisa aqui, alguma relação entre os elementos. Eu posso, por exemplo, perceber que se eu somar todos os elementos aqui de sinal trocado, por exemplo, menos 1, menos 2, mais 1, isso gera exatamente o menos 2. Bom, isso é só um esboço, eu estou rabiscando para entender a questão. Depois de você fazer alguns rabiscos e tal, aí você, eu vou tentar aqui isolar uma componente, uma dessas variáveis aqui. Pode ser a primeira, pode ser a segunda, pode ser a terceira. Você pode testar. Não tenha medo de testar. Não vai explodir nada no mundo. Você não está apertando o botão de lançar um míssil.
quando você testa as coisas matemáticas, você não está, na verdade, você está evitando que as pessoas precisem fazer isso. Em vez de você saber o que vai acontecer se você represar um rio, se vai ter um alagamento fora de controle, você faz um modelo matemático, prevê todas as direções que a água vai assumir e você vê a extensão que a água vai tomar ali nesse alagamento, e você sabe, antes de alagar de verdade o local. Parece que serve a matemática. O papel vai servir para você testar as coisas, para que ninguém precise ficar, em vez de você simular uma batida de carro, o efeito que vai ter lá, você vai ter que bater o carro de verdade para saber o que vai acontecer. A matemática, ela serve para você abstrair as coisas, resolver problemas sem que você tenha dano necessariamente no mundo físico. E isso é muito bom, isso é a coisa mais fantástica que existe da matemática. Você sabe que se você for lançar um objeto em um determinado local, você vai saber que ele vai cair com determinado peso, qual vai ser o impacto dele no chão. Você pode fazer tudo isso usando equações matemáticas em vez de você testar as coisas todas no mundo prático. E, aliás, nem tudo você tem de ver que esse pessoal que fala que tudo pode ser experimentado na prática é um pessoal meio maluco, viu? Porque imagina, onde foi que você aprendeu na prática que 1 mais 1 é igual a 2? Não tem como você fazer isso, primeiro porque o número 1 não existe. A operação 2 não existe. A operação soma não existe. O número 2 não existe. Nada disso existe além do mundo das ideias. Tudo isso está na nossa cabeça. Não tem como, você pode fazer uma representação daquilo, assim como você pensa num desenho e desenha esse desenho, mas é uma representação, não é o negócio lá existente. Então, vamos acabar com essa história de é muito abstrato, eu não, você consegue, até porque você mesmo não se é abstrato, você só existe porque você existe na sua cabeça. Se você não existisse na sua cabeça, você não existiria no mundo real, ou seria completamente irrelevante a sua existência desde que ela não existisse na sua cabeça. Então vamos lá. Vou testar, isolar o x4. Se eu fizer isso, eu fico com a seguinte situação. Menos x1, menos x2, menos x3. Aí evidentemente que eu quero deixar as coisas mais bonitinhas, arrumadinhas, como todo mundo gosta de fazer. Afinal você não sofre daquela doença de não enxergar feiura nas coisas. Você sabia que existe uma doença mental que as pessoas acham bonito o que é feio? Pois é, existe isso. Os gregos tinham um nome específico para esse tipo de doença. Se você pesquisar aí no Google, doença mental que faz com que as pessoas não enxerguem o belo. Existe essa doença. Bom, tá aqui arrumadinho, bonitinho, x4 igual a menos x1. Aí eu percebo o seguinte, bom, se eu posso escrever aqui o x4 desse jeito, eu posso achar um vetor, posso escrever o vetor da seguinte forma. O x1 é ele mesmo, o x2 é ele mesmo, o x3 também pode ser qualquer um, mas o meu vetor x4 vai ser escrito exatamente como essa soma aqui. Não tem como dar errado. Todos os vetores que obedecerem essa estrutura vão estar nesse subespaço. Então eu achei um vetor que ele é um vetor do subespaço, é um vetor genérico. Agora, com esse vetor genérico, eu posso trabalhar com ele para tentar achar a base. O que eu vou fazer? Então, eu vou perceber o seguinte, eu posso sempre escrever isso como uma soma de vetores. Deixa eu colocar aqui o sinal de igualdade. Aqui eu posso separar como sendo x1. Se eu colocar 0 aqui, o próximo vetor terá o x2. Se eu colocar aqui 0, o próximo terá o x3. E se eu colocar 0 aqui, eu posso colocar um quarto vetor ainda com essa estrutura. Ou será que não? O que você acha? Não dá, né? Por que não dá? Porque esse vetor que eu escrevi, ele não faz parte do subespaço. Na hora que eu coloco esse vetor aqui, esse 0 aqui, eu estou
acabando com a estrutura do subespaço. Ele tem que obedecer essa estrutura. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um vetor que obedeça à estrutura. Mas quem é que obedece à estrutura? O cara que coloca aqui o menos x1. Porque se eu somar aqui x1 mais 0 menos x1, vai dar 0, então esse vetor aqui pertence ao espaço. O próximo, ao subespaço K, o próximo, você pode colocar aqui 0, o próprio x2, 0, menos x2, porque assim eu tenho que esse vetor pertence. E se eu for observar, quando eu for somando, ó, eu vou ter a soma desse com esse, já vai dar os dois primeiros aqui. Ó. Vou rabiscar aqui, porque parece que meu mouse não aparece, eu estou apontando. Ó, se você somar, já aparece esses dois. E também vai aparecer a soma deles aqui, desse jeito, na última componente. Então, a soma desses vetores continua dentro de cá. Vamos mais uma vez somar. Agora 0. Agora eu tenho certeza, se o Cássio assistir esse vídeo, ele já percebeu como fazer o resto aqui. Eu podia até deixar aqui parado. E será que eu deixo o vídeo desse jeito aqui? Vocês terminam? Eu vou terminar, mas eu sugiro que vocês deem uma pausa e terminem, porque vocês já devem ter percebido como é que vai terminar essa história aqui. Menos x3. Aqui é o x3 que eu desenhei, ficou mal feito. Menos x3. Olha só, se eu somar esse vetor mais esse, eu vou obter os três primeiros componentes, que são essas aqui. E na última componente vai ficar somado exatamente as três x1, x2, x3 com sinal negativo. Agora vem o último passo, que é o seguinte. Eu já percebi que eu estou usando no primeiro momento a soma de vetores, a definição de soma de vetores para achar esse formato. E agora, como você já deve esperar, eu vou usar o produto por escalar. Aí eu tenho aqui ó, x1, 1, 0, 0, menos 1. Você concorda que se eu multiplicar aqui pela definição de soma de escalares, vai dar exatamente aquele meu primeiro vetor aqui. Ó. Esse primeiro vetor. Mas, bom, nesse momento eu tenho certeza que todo mundo já sabe fazer. Não precisaria nem continuar aqui. Ó. 0, 1, 0, menos 1. Você percebeu aí que isso está sendo construído, mas não está sendo adivinhado. Porque é diferente quando você constrói esse passo a passo aqui, até chegar numa base, de você adivinhar. Porque pode também, né? Você pegar, não, eu vou testar essa base, vou testar o enunciado do problema, 3.8, ele não diz como é que você vai obter essa base. Ele diz assim, ó, exiba uma base. Então, se você vê isso numa prova, aí exiba uma base. Se você for assim, mais brincalhão, digamos assim, você falou para eu exibir uma base, não falou como eu obter essa base. Aí você joga a base lá, adivinhada, né? Que você testou e adivinhou. E possivelmente o professor não pode dizer que está errado. Pode até achar que está incompleto, não está faltando passo, até mostrar, mas errado não vai estar. Então, agora nesse momento, o que você tem aí? Multiplicação por escalar e os seus vetores que, por consequência, você já mostrou que esses vetores aí geram qualquer. Você pegou um vetor genérico e mostrou que eles são combinação linear, que ele é a combinação linear desses três vetores que apareceu aí por último. O vetor 0, 1, 0, 0, menos 1. Esse outro vetor aqui também. 0, 1, 0, menos 1. E o último vetor aqui, 0, 0, 1, menos 1. Esses três vetores, eles são LI. Não é? Dá para ver que eles são LI. Mas se você quiser mostrar que eles são LI, fica aí como exercício mostrar que esses três vetores são LI. E você já concluiu que ele gera
Você acabou de mostrar que ele gera. Aí só falta mostrar que ele é LI, mas aí como essa parte é mais fácil, é só você pegar aí uma combinação linear dando zero, você vai concluir que a única possibilidade é que todos os coeficientes sejam zero. Você terminou mostrando que esse conjunto de vetores ele é uma base. Aí claro que é bom que nas suas soluções você escreva isso, porque aqui no vídeo eu estou falando, então não tem por que escrever tudo que eu estou falando se eu estou me comunicando pelo audiovisual. Mas numa prova é bom que você escreva as partes principais para orientar a sua solução, para que não fique assim, uma solução truncada sem a pessoa saber de onde foi que você tirou as coisas. E o último vetor, e assim você concluiu o exercício. Desejo você uma excelente aprendizagem e até o próximo vídeo.